Nós precisamos louvar a Deus pela salvação prometida e cumprida em Cristo Jesus e viver essa salvação na nossa vida diária. É isso que Pedro vem nos dizer nos primeiros versículos da sua carta, 1 Pedro. Hoje, finalmente, vamos iniciar, propriamente dito, o estudo na carta. Vamos nos aprofundar nos versículos de 1 a 12 nesse primeiro dia. Eu espero que você tenha lido toda a carta. E hoje eu te convido a ler também esses primeiros 12 versículos. Você vai receber o guia de estudo se você comentar aqui a palavra guia. Lá nós recomendamos a leitura de todo o capítulo que a gente vai estudar nessa primeira semana e depois uma releitura dos 12 primeiros versículos para que a gente possa realmente compreender o que o texto está falando. Tá, agora a gente vai interpretar o texto. Nos versículos 1 e 2 faz a sua saudação, mas é uma saudação carregada de teologia. Vamos ver um pouco sobre isso? Pedro primeiro se apresenta, ele diz quem é que está escrevendo a carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele já se identifica aqui como apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, aquele que foi enviado, foi um mensageiro autorizado pelo próprio Cristo a pregar aquilo que Jesus havia ensinado a eles, aquilo que eles tinham visto acerca do próprio Deus encarnado. E ele fala aqui para quem ele está escrevendo, a gente já viu isso na introdução. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Fala que ele está escrevendo a peregrinos dispersos nessa região. Eles não são simplesmente peregrinos, não são simplesmente forasteiros, mas pessoas escolhidas por Deus, eleitos de Deus. E ele continua, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. E aqui ele começa uma pequena sessão onde ele vai mostrar o papel de cada pessoa da Trindade no plano de salvação. Ele diz que esses peregrinos foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, ou seja, é o Deus Pai quem escolhe. E aqui tem uma referência cruzada que é Romanos 8, 29, que diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esses peregrinos foram escolhidos pelo próprio Deus. Aqueles a quem Deus lá atrás, mesmo antes deles existirem, o Senhor já havia os conhecido, já havia os amados, predestinado para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Depois ele diz que isso acontece pela obra santificadora do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem age no escolhido. É ele quem age nesses peregrinos, nesses eleitos de Deus, santificando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ajustando o seu coração, aparando as arestas. A obra santificadora é aplicada pelo Santo Espírito de Deus para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. É em Jesus Cristo que nós somos salvos. É por causa do seu sangue derramado na cruz que nós fomos sarados. Graça e paz sejam-lhes multiplicadas. Veja que saudação, né? Já carregada aqui de coisas para a gente nos aprofundar. E aí sim, ele começa uma nova sessão, que vai do versículo 3 ao 12, que é uma sessão onde ele está louvando a Deus por essa esperança viva. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele já diz que o Senhor é digno de louvor, esse Deus Pai é digno de louvor, e que ele é Pai de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Conforme a sua grande misericórdia, vemos aqui mais um atributo de Deus, que é um Deus misericordioso. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos fez novamente com o fim de nos dar uma viva esperança. E isso acontece, ele vai dizer, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa viva esperança que nós temos só acontece porque Jesus ressuscitou. Como Paulo nos ensina, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas Pedro vem nos lembrar aqui que esse Deus que é misericordioso nos regenerou, nos fez de novo, nos limpou para uma viva esperança que ocorre em nós por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tito, capítulo 3, versículo 5, vai dizer que ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele vai dizer que nós também fomos regenerados, versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor. Herança guardada nos céus para vocês,
que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Veja que notícia maravilhosa, você não acha? Nós fomos regenerados para uma herança que não pode perecer. Quantas vezes eu e você buscamos as coisas desse mundo, as heranças desse mundo, os bens desse mundo de uma forma desequilibrada? Pedro vem dizer, olha, existe uma herança que não pode ser corrompida. Existe uma herança que vocês nunca poderão perder. E essa herança está guardada para aqueles que, mediante a fé em Cristo Jesus, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Mais uma notícia maravilhosa, não é? A nossa salvação é assegurada por Deus. Nós seremos guardados até o dia em que herdaremos essa herança maravilhosa. Em João, capítulo 10, versículo 27 e 30, Jesus vai dizer isso. Ele vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. A nossa salvação está assegurada por Cristo Jesus. Não há mais o que temer. E lembra, esses irmãos estavam passando por perseguições. Nos versículos seguintes, Pedro começa a entrar no assunto dessa tristeza, dessa dificuldade que eles estavam passando. Pedro diz, vocês viram tudo isso? Vocês viram essa salvação, essa herança que está preparada para vocês. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês estão sofrendo, meus irmãos, eu sei. Mas mesmo que vocês estejam sofrendo, é por um pouco de tempo. Já sabemos disso, porque haverá um dia que toda essa tristeza, toda essa perseguição irá findar. E sim, vocês estarão tristes, porque a tristeza faz parte da realidade desse mundo. Mas tudo isso vai resultar em honra, glória e louvor a Cristo Jesus. Por quê? Porque a fé de vocês está sendo provada. Vocês estão sendo refinados. E essa fé provada pelo fogo é muito mais valiosa do que o ouro puro. É muito mais valiosa do que o ouro que foi purificado. Mesmo que vocês não tenham visto a Cristo, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das suas almas. Pedro vem nos lembrar que a alegria da salvação pode ser experimentada nessa vida aqui, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos sofrimentos. Foi a respeito dessa salvação que os profetas lá atrás falaram dessa graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo. O Espírito Santo estava ali, apontando para os profetas aquilo que eles deveriam revelar a vocês agora, para as quais apontava o Espírito de Cristo que estava neles, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. Jesus Cristo sofreu e padeceu em nosso lugar. E o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, havia revelado a esses profetas o que Cristo ia passar, mas também a glória que viria depois. No versículo 12, ele vai dizer: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Nós somos privilegiados, porque a mensagem de salvação, a santa mensagem do Evangelho, as boas novas, chegou até nós, chegou até esses forasteiros, esses irmãos gentios que sofriam perseguições, mas chegou a mim e a você também. Então, assim como eles, nós precisamos nos exultar com alegria indizível e gloriosa, porque nós estamos caminhando, nós estamos também peregrinando
nessa terra e estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Haverá um dia que todo sofrimento acabará. Haverá um dia que nós estaremos finalmente com Cristo Jesus. Então, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4, as leves e momentâneas tribulações desse tempo não se comparam à glória que haverá de vir. Se confiamos em Cristo Jesus, se cremos nele, então nós podemos nos alegrar nessa vida, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos sofrimentos. Amém? Espero que você tenha gostado, que tenha falado ao seu coração. Se você quiser participar desse estudo de uma forma mais ativa, é só colocar a palavra guia aqui ou mandar no direct que você quer o guia de estudo que a gente envia para você, tá bom? E você vai conseguir acompanhar de uma forma mais ativa o estudo, responder algumas perguntas que são propostas para que você possa, cavar aqui a palavra de Deus e participar desse estudo de uma forma mais ativa. Que Deus te abençoe e aplique essas verdades da sua palavra em seu coração.